Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos hoje no nosso 12º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. E você está conseguindo acompanhar, está conseguindo fazer as leituras diárias. Esse livro é fantástico, ele nos fala da importância da oração, da importância do pensamento, das conexões e de quanto a espiritualidade nos auxilia. Esse livro é muito usado para quem dá passes. Nas apostilas de passe ele é muito citado por conta do conteúdo pedagógico que ele traz. Então, a nossa proposta de 40 dias, 40 capítulos em 40 dias, porque esse livro, então, para que a gente termine esse ano, para que a gente possa ler, para que finalizar com esse livro tão maravilhoso. Então, a ideia é que você leia os capítulos, acompanhe com a gente e eu me propus a fazer os resumos dos capítulos. Eu estou gostando bastante. Às vezes eu leio 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e cada leitura tem um novo ensinamento. Então, neste capítulo, nós vamos nos encontrar, continuando o capítulo anterior, o Clarencio está junto com a Antonina, com o André e com o Hilário, lá naquela Casa da Bênção, que é aquele lar que reúne inúmeras crianças, mais de 2.000 crianças que desencarnam. E por condições especialíssimas, elas ficam naquele local em tratamento, em escolas, em observação, nas mais diversas necessidades. Então, aproveitando a necessidade da Antonina de encontrar o seu filho Marcos, que havia desencarnado, o Clarencio também queria ver a situação do Júlio, que é do começo do livro, que morreu por afogamento. Então, depois desse encontro tão bom, que foi tão, refez tanto a Antonina, ela que na sua aparência espiritual, ela parecia uma moça muito mais jovem, muito mais bela do que a aparência física, porque ela demonstrava a sua aparência espiritual. Então, nesse momento, onde ela está ali se despedindo do seu filho, e eles então estão saindo daquele local, as despedidas, e aí eles começam então a volitar naquela noite belíssima, estrelada, e ela sai com o coração triste, dizendo a Clarencio que ela queria ficar com o filho dela, não tinha vontade de voltar. E vejam, né, uma mãezinha que perde o filho muito jovem de pneumonia, quanta dor, quanta tristeza. E o Clarencio lhe diz que ela tinha que voltar, porque ela tinha mais outros filhos que a estavam esperando. E ela ficava na sua mente tentando rememorar o que o filho havia dito, do contato, da conversa, tudo, né? Como se ela quisesse gravar tudo com detalhes para quando ela voltasse. Então eles fizeram esse trajeto e voltaram, e ela realmente não estava assim tão devotada nesse retorno. E aí o Clarencio esclarece, né, a importância da herança recolhida dos pais, né, que é uma essência da lei, que ela funciona invariavelmente. Porque eles estão conversando sobre algumas crianças que têm problemas mentais. Inclusive o André, o Hilário, que também é médico, fala que uma das coisas que ele achava mais terríveis quando ele estava encarnado era perceber crianças com a síndrome de Down. Outros transtornos psiquiátricos, esquizofrenia. Então o Clarencio esclarece que muitas dessas crianças trazem essa doença, trazem essa situação decorrente do seu passado. E ele esclarece também que os alcoólicos, né, que já traz o gene do alcoolismo, e ele usa a palavra dipsomano, né, que é aquele desejo incontrolável de ingerir bebida alcoólica, ele é trazido não só a questão genética, mas que são escolhidos pais e filhos. Ele diz o seguinte: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual.
Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem os filhos que procuram. Vejam que lição interessante. Então, mais uma vez, para a nossa reflexão, não existe acaso. Se você tem um filho problema, alguém, ou pai, ou tem conflitos com seus pais, lembre-se, não há acaso. E nós somos infinitamente devedores dos nossos pais, porque eles nos deram a vida. Então, nessa lição maravilhosa que eles colocam nesse capítulo, e ele diz o seguinte, que conforme a vida da nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. E conforme essa vivência, ele vai carregar no perispírito a doença, a mácula, a restrição, por conta da situação vivenciada. E ele comenta, inclusive, né, que tem crianças que se entregam muito no ódio, nas criações interiores de tédio, de desencanto, aflição, e acabam maculando o veículo que lhes serve de manifestações. E essa também era a situação, eles já chegaram na casa de Antonina, essa era a situação do Leonardo, o avô de Antonina, que estava lá na casa de Antonina, quando ela, nos capítulos anteriores, fez o Evangelho no Lar, ele que recebeu a mensagem do perdão, lembram? Então, ele está lá. Ele estava sempre do lado da Antonina, porque dos seus familiares ela era a única que fazia oração para ele. Então, ele se sentia seguro lá. E aí eles percebem que o seu veículo perispiritual era muito denso. Olhando rapidamente, ele parecia que ele estava encarnado, mas ele era um espírito. E para que ele conseguisse ver o Clarencio, o Hilário e o André, eles tinham que densificar o perispírito para que ele pudesse enxergá-los. Tal era a sua característica de densidade. E então é interessante que o Clarencio também ele coloca da importância do Senhor no apelo à ação, à fraternidade, ao trabalho no bem, diariamente, através de mil modos, porque o trabalho, o exercício da fraternidade nos conferem reflexões e nos conferem oportunidades de mudança. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais. Deixando claro que o trabalho aqui não é o trabalho que a gente trabalho normal da nossa vida, para a nossa sobrevivência. É o trabalho no bem, é o trabalho que nós fazemos graciosamente, é o trabalho de caridade, é o trabalho de ouvir, é o trabalho de servir a todos, indistintamente. Esse é o trabalho que eles se referem aqui. E é esse o trabalho que vai nos transformar realmente em pessoas melhores e em espíritos melhores. Inclusive, te retirando muitas vezes mazelas mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico, cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Vejam que interessante. E ele lembra também que o ancião estava ensandecido, ele não tinha ninguém perseguindo ele, mas porque faltou trabalho, porque semelhante serviço demandaria a cooperação de companheiros encarnados que não deviam ser incomodados na paisagem diurna. Então, o ministro convocou-os para a retirada. E antes disso, como o Clarencio percebeu que Antonina estava muito apegada àquelas lembranças, quando ela chegou no seu corpo físico, ela continuou se lembrando do seu filho, ela queria gravar tudo na sua mente. E, claro, isso fazia com que ela tivesse vontade de voltar para o plano espiritual, não ficar no lar com seus outros 3 filhos. Então, Clarencio lhe deu passes magnéticos
para que ela conseguisse então esquecer. E ele esclarece que nós, encarnados, na maioria, não temos ainda condições de guardar todas as informações, tudo que vivenciamos na vida espiritual. Por conta do nosso corpo físico ainda ser muito denso, por conta ainda de nós sermos ainda criaturas em processo de evolução. Então, na maioria das vezes, as lembranças são muito vagas, porque a espiritualidade nos faz esses passes magnéticos para que nós esqueçamos o que vivenciamos na vida espiritual. Então vejam que interessante esses ensinamentos desse capítulo. Mas o que vale é que às vezes a gente tem um sonho, uma lembrança, uma vaga lembrança de que nos encontramos com alguém. Provavelmente a gente tem encontrado. Provavelmente as mãezinhas que perderam seus filhinhos, quando se lembram dos seus filhos, quando sonham, talvez não tenham total lembrança, mas provavelmente se encontraram com seus filhos. Isso para nós é um consolo, isso para nós é amor, e isso para nós é nos dizer que a verdadeira vida é a vida do Espírito e que nós estamos aqui por um período pequeno de tempo. E aí, até o próximo capítulo.